Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Marcos Cordeiro, eu sou aluno de doutorado do curso de Engenharia Elétrica e Computação aqui da Universidade Mackenzie. Sou orientado pelo professor Dr. Leandro Augusto da Silva. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje a minha pesquisa atual do doutorado e que é a continuação do meu mestrado. Ele também foi tema do meu mestrado. E espero que vocês gostem do tema, que vocês entendam a proposta. E, bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes. O tema do projeto tem esse título: Descoberta de modularidade em códigos de projetos monolíticos em Java, utilizando redes complexas. Aqui, só uma agenda rápida para passar pelos objetivos, embasamento teórico, propósito do projeto e estudos de caso. Só como uma introdução rápida, o objetivo aqui é usar redes complexas por meio de uma biblioteca em Python, NetworkX, para poder fazer a descoberta de modularidade, a detecção de modularidades através dos algoritmos que a biblioteca disponibiliza. Essa análise ela é feita a partir de uma análise estática do próprio projeto Java. Nós estamos limitando aqui a Java para poder fazer essa pesquisa. E depois, através dessa análise estática, criar grafos e transformar esses grafos em comunidades menores que vão corresponder a módulos que podem ser separados e transformados ali em microserviços. Em poucas palavras, simplesmente pegar um projeto grande, monolítico, e transformar eles em módulos menores ou microserviços. E o que são monolíticos? Monolíticos de código é uma arquitetura que ela tem uma abordagem de desenvolvimento de software onde a aplicação é construída de uma forma única. Então, é uma arquitetura onde todos os componentes do software elas estão altamente acopladas. Então, tanto a interface do usuário quanto a parte de negócio, acesso a dados, tudo isso está dentro de um único módulo. E isso transforma um projeto num projeto difícil de se manter e um projeto difícil de dar manutenção ou de evoluir por conta de todas essas dependências que acabam criando entre classes e entre módulos que um acaba dependendo do outro. E o que são microserviços? Microserviços, levando aqui em consideração a abordagem do Martin Fowler, são estilos arquitetônicos de desenvolvimento de aplicação onde o software ele é composto por serviços pequenos e independentes que executam processos específicos e se comunicam ali através de APIs leves, né, de uma abordagem um pouco mais simples do que o monolítico. Então, cada serviço ele acaba sendo autônomo, ele tem ali uma implementação específica, então ele respeita um domínio único para poder existir, e isso pode ser... acaba transformando isso num projeto e num módulo muito mais fácil de ser escalado, de ter manutenções ali de uma forma mais rápida e mais independentes, onde a manutenção ela vai ser limitada somente àquele domínio que o microserviço se propõe a atender. Como embasamento teórico, de uma forma rápida, o que nós utilizamos aqui foi redes complexas através de grafos que são resultados de análise estática. Então, o código Java ele é feito a partir de uma análise estática, onde é feita uma análise a partir do código do desenvolvedor, o código-fonte antes da sua compilação, da sua execução. Essa análise ele vai gerar grafos entre as dependências das classes do projeto monolítico, e com os grafos prontos são aplicados algoritmos para encontrar comunidades utilizados em redes complexas. Tudo isso vai ser um pouco mais detalhado aqui para frente. Na proposta do projeto, então, a análise do projeto é a partir de monolíticos Java, projeto Java, fazer um pré-processamento. Então, primeiro identifica o projeto que precisa ter essa separação. É realizado um pré-processamento em Python para entender essas dependências das classes do projeto. Essa dependência e esse pré-processamento ele é transformado em grafos com as dependências entre as classes. E a partir desses grafos são aplicados alguns algoritmos de redes complexas com a utilização da biblioteca NetworkX. E esses algoritmos os escolhidos aqui foram de modularidade gulosa, Louvain, o K-Click e o Girvan-Newman. O resultado dessa análise vão gerar outros grafos, eles vão gerar os grafos já mostrando a separação dos módulos e das comunidades que foram encontradas por esses algoritmos e como que o projeto pode ser ali separado de uma forma mais fácil pelos desenvolvedores. A arquitetura macro do projeto ela tem alguns passos.
Então o usuário ele precisa passar algumas parametrizações, que seria o caminho do projeto, e no caso do Java ele trabalha com uma organização com o nome de pacote, então esse nome de pacote também precisa ser passado como parâmetro para ele poder encontrar as dependências das classes do projeto. Então, a partir da leitura dessas classes com essas informações, as informações são armazenadas em um banco relacional e a partir dessas informações são gerados grafos para poder encontrar as comunidades e, ao final, mostrar como que ficam esses grafos e as comunidades encontradas, assim como os pontos de separações para poder facilitar o desenvolvedor na parte de refatoração do código. O pré-processamento ele é feito a partir de um container em Docker que está disponível no Docker Hub, né, no repositório de imagens do Docker. Com esse pré-processamento vai ser gerado como saída 2 arquivos textos que vão ser os datasets que vão ser executados. Nesse dataset, um contém os nós, que tem na verdade só os IDs e os nomes das classes, e o outro são as arestas, que são as comunicações entre as classes que existem dentro do projeto que foi analisado por esse pré-processamento. E esse dataset ele é imputado no algoritmo que faz a detecção de comunidades. Depois da análise desse dataset, então são gerados aqui as análises, o resultado das análises. Como primeira análise é gerado o grafo geral do projeto, que é esse grafo em vermelho. Então aqui são todas as classes e dependências do projeto. Em cima desse grafo também são feitas algumas análises sobre a complexidade do grafo, então tem algumas informações aqui que ajudam a entender o quão complexo está esse grafo e quanto que isso pode ser mais difícil de ser modularizado. Embaixo, aqui já mais colorido, são todas as comunidades já encontradas por uma das análises, então ele mostra os algoritmos, as cores por comunidade, de acordo com cada algoritmo, como ele encontrou, e também é destacado qual o ponto de separação entre essas comunidades. Então ele destaca aqui em vermelho tracejado o encontro entre as comunidades que precisam refatorar dentro do código para poder fazer essa separação. Também é gerado os grafos ali por cada análise e cada comunidade de forma separada, então cada cor vai gerar um grafo para poder ficar mais fácil de entender como que ficou a separação daquele módulo. É gerado também de forma textual as separações para saber qual classe que se comunica com qual e quais são essas que precisam ser separadas. Aqui, apesar de não mostrar, não está muito definido, dentro de cada nó só tem um ID, mas na pesquisa mesmo, no trabalho completo, ele mostra o ID de cada classe para poder facilitar o entendimento, e só não foi exibido aqui por questão de espaço. E é também gerado aqui um mapa de distribuição embaixo para fazer uma comparação entre os algoritmos. Então aqui são mostrados 4 algoritmos, cada cor é uma comunidade e dentro de cada cor a quantidade de classes que foi encontrada, que foi agrupada ali, que o algoritmo entende que elas precisam ficar juntas, né? Aqui depois eu vou entrar no detalhe de cada uma dessas análises. Como estudo de caso, foi aplicado esse algoritmo no Flickr e no Jenkins, são 2 projetos open source disponíveis no GitHub. O Flickr ele é uma espécie de comunidade de compartilhamento de fotos e o Jenkins ele é uma ferramenta de integração contínua. Ambos os projetos em Java e ambos monolíticos. No resultado da análise, o primeiro grafo inicial que foi gerado gerou esse grafo de cada um, do Flickr e do Jenkins. Aqui são só as ligações entre as classes. O resultado das análises, mais para entender quanto complexo que estão aqueles 2 grafos. Então, por aqui dá para ter uma noção de que o Jenkins está um pouco mais fácil de ser separado do que o Flickr. O Flickr está um pouquinho mais bagunçado. Aqui são as análises já com os algoritmos aplicados, então aqui como que ficou o resultado da análise de modularidade gulosa, com o Flickr e com o Jenkins. Do Louvain também teve um resultado relevante comparando com os dois, bastante comunidades encontradas. O K-click, aqui no caso o K foi aplicado com o valor de 4, para poder encontrar até 4 cliques a partir de um nó. Também como é que ficou o resultado entre eles. O Girvan-Newman, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele aplica a separação a partir do algoritmo, encontra uma comunidade e ele separa o módulo maior para poder ser analisado novamente pelo próprio algoritmo, então precisaria
passar ele mais vezes dentro da comunidade azul, aqui ficou maior, mas para ser justo e para ter o mesmo parâmetro de comparação entre todos os algoritmos, cada um só foi executado uma vez. Então por isso que ele acabou encontrando só 2 comunidades, como está mostrando aqui. No mapa de distribuição entre os 2 projetos, dá para ter uma visão maior de como que ficou as comunidades e quantas dependências precisam ser separadas em cada uma. No caso do Flickr, teve a mesma quantidade de comunidades entre modularidade gulosa e Louvain e o K-Click, então coincidiu aqui deles terem a mesma quantidade, então teve uma análise razoável entre eles. O Givanima, por conta daquela característica que eu comentei, acabou tendo somente 2. Já no Jenkins teve um pouco mais de variedade. No modularidade gulosa e Louvain tiveram uma proximidade pela quantidade de comunidades encontradas e dependências para serem separadas. O K-Click já teve um pouco menos de comunidades e o Givanilma, novamente, só 2. Como conclusão, até o momento, modularidade gulosa e Louvain tiveram bons resultados. Os 2 tiveram uma quantidade razoável de comunidades e teve um contexto bom no resultado final. O K-Click com K igual a 4 teve um resultado relevante também, então encontrou ali uma quantidade aparentemente boas de comunidade e de separações. O Givanilma teve uma baixa qualidade por conta da característica que eu comentei, para ele precisar ser recursivo para poder passar mais vezes dentro da comunidade maior que foi encontrada. Esse algoritmo ele foi aplicado num case real, ele está sendo aplicado na empresa SPC Brasil. E eles têm um projeto muito grande em Java, monolítico, e esse projeto está sendo analisado pelo time de desenvolvimento de arquitetura para poder ser separado através do resultado dessa análise para auxiliar a separação dos módulos. Esse é o resultado das análises, um resumo do resultado. Então dá para ver que é um projeto muito grande, com mais de 11 mil classes, tiveram quase 50 mil conexões. Existem classes com mais de 10 mil linhas de código, que deve ter muitas dependências dentro delas. E essa análise levou aproximadamente 7 horas para ser processada. Aqui também no mapa de distribuição dá para ver o tamanho do projeto, pela quantidade de comunidades que foram encontradas, quantidade de separações. Então é um projeto que realmente cresceu muito desproporcional, que teve um crescimento desgovernado e gerou esse resultado aqui da análise. Obviamente o grafo está inelegível da forma como está aqui, mas com a separação das comunidades, como foi mostrado ali um pouco antes, como é mostrado cada comunidade separada, através dessas análises, está auxiliando o time na tomada da decisão. Como próximos passos, a partir desse resultado também, um dos pontos a ser melhorado é a visualização dos grafos, obviamente. Utilização de Graph Deep Learning, então tentar utilizar algoritmos de inteligência artificial para gerar mais embasamentos, além das que são usadas como redes complexas. E utilização de IA generativa para poder fazer a separação ali dos módulos, já com uma sugestão de refatoração do código. Então pode ser uma opção a mais para o desenvolvedor. Aqui são algumas opções de visualizações, melhoria da visualização com grafos usando o Vue.js, que tem uma forma mais dinâmica e traz um pouco mais de enriquecimento nas informações. Ou com um pouco mais de dinamismo, com um pouco mais de interatividade no grafo para poder ajudar no entendimento das classes. Isso pode ajudar, inclusive, naquela análise do próprio SPC Brasil, como foi aplicado. Utilização de grafos de arcos, também é uma outra forma de poder visualizar grafos, então pode auxiliar na visualização. Ou de cordas também, tem uma outra opção de visualizar de uma forma que fique mais fácil de entender. Como trabalhos futuros, tem como sugestão fica a análise com outras linguagens, como C#, Python, TypeScript. Melhoria de parâmetros ali nas análises, principalmente do K-Click e do Givanilma, para ter outros resultados mais relevantes. E transformar isso numa ferramenta online, onde qualquer pessoa, qualquer empresa possa entrar e fazer a sua própria análise. É isso. Espero que tenha ficado claro a proposta do projeto e que vocês gostem. Muito obrigado. Até a próxima.